Olá, turma, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e na aula de hoje nós iremos trabalhar algumas questões acerca do conteúdo de equilíbrio químico. A partir de agora, vamos trabalhar com questões em que nós devemos saber dizer se o equilíbrio se desloca no sentido a favorecer a formação dos reagentes ou no sentido a favorecer a formação dos produtos, né? A depender das condições que nós estamos, das variáveis que nós estamos manipulando. Mas para isso nós devemos nos lembrar do princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando um sistema está em equilíbrio e é perturbado por uma mudança nas condições externas, como concentração, temperatura ou pressão, o sistema tende a se ajustar, de modo a minimizar essa perturbação e restabelecer o equilíbrio. O que seria esse tende a se ajustar? Tende a se ajustar significa que o sistema ele vai resistir a essas mudanças, tentando contrabalancear o que foi feito, né? A gente vai ver se ele for aumentar, se houver aumento de pressão, o equilíbrio, como ele vai tender a se ajustar, como ele vai resistir a essa mudança de variação da pressão, e se for aumentado a temperatura, como o equilíbrio vai se ajustar para resistir a esse aumento de temperatura. Então, vamos para as próximas questões. Questão de número 1. Uma indústria, no processo de obtenção do ácido sulfúrico, realiza a reação de oxidação do dióxido de enxofre, conforme representado pela equação a seguir. Para aumentar o rendimento dessa reação, olha só, aumento de rendimento da reação, são feitas algumas intervenções. Analise a alternativa a seguir e assinale a que não aumenta o rendimento da reação direta. Ou seja, ele traz uma informação sobre aumento de rendimento e depois ele quer a alternativa que não aumenta o rendimento da reação direta, né? Que é o sentido, o sentido da reação direta é o sentido, direta é o sentido de formação de produtos. Então vamos lá, vamos analisar. Primeiro, nós devemos classificar essa reação a partir dos dados fornecidos na equação. Se a gente tem um ΔH, a variação de tal P menor do que zero, temos uma reação do tipo reação exotérmica. E o que a gente pode fazer para facilitar é que quando a reação for isotérmica, a gente vai colocar o exo aqui em cima e o endo embaixo. Processos isotérmicos são processos em que envolve a liberação de energia, ou são processos que são favorecidos com a diminuição da energia. Já os processos endotérmicos são processos que envolvem a absorção de energia, ou seja, são processos que são favorecidos com aumento de energia. Então a gente vai colocar aqui o tesão. Então, vamos analisar as alternativas. O aumento da pressão do sistema. Qual o sentido quando a pressão do sistema é aumentada? Vamos lá, vamos analisar o número de mols de cada lado da equação. Aqui a gente tem 1 mol, aqui 1,2 e aqui a gente tem 1 mol. Então, assim, como a gente deve fazer essa análise? No lado dos reagentes e no lado dos produtos, quando houver aumento de pressão, a reação vai se deslocar no sentido de menor número de mols. No lado dos reagentes, a gente vai ter 1,5 mols, enquanto que no lado dos produtos teremos apenas 1 mol. Ou seja, o aumento de pressão vai favorecer a reação direta, porque vai se deslocar para os produtos. E o aumento da concentração do SO2? Devemos analisar que o SO2 equivale a um reagente. Se aumentarmos a concentração de um reagente, teremos reagente a mais do que deveria ter no equilíbrio. Então, o que vai acontecer? O reagente vai ser consumido formando o produto, ou seja, o deslocamento vai ser para a direita, ou no sentido da reação direta.
Já na alternativa C, o aumento da concentração de O2. Quando nós aumentamos a concentração do O2, que é o reagente, se a gente aumenta a concentração do reagente, a reação vai se deslocar no sentido de formação de produto. Sendo assim, ao aumentar a concentração do oxigênio, que é um reagente, nós aumentaremos o rendimento da reação direta. Na letra D diz o seguinte, o aumento da temperatura do sistema. Vejamos, se essa reação ela é exotérmica, então o aumento da temperatura do sistema vai deslocar a reação no sentido endotérmico, ou seja, no sentido de formação de mais reagentes. Então, a letra D é a resposta correta. Mas vamos analisar ainda a letra E, a remoção contínua do SO3 formado. Vejamos, o SO3 equivale a um produto. Se nós removermos produtos, mais produto será formado. Ou seja, aumentaremos o rendimento da reação direta. Vamos agora para a próxima questão. A questão de número 2 diz o seguinte, a produção do etanol pode ocorrer por meio da hidratação do eteno, segundo a equação. Ao analisar a equação, já vemos, a partir do valor de ΔH, que essa é uma reação exotérmica. Reação exotérmica. Sendo assim, essa reação é a reação favorecida com a diminuição da temperatura, mas o macete é, a gente vai colocar exotérmica aqui na primeira setinha e o endo na segunda, sabendo que processos exotérmicos são favorecidos por diminuição da temperatura Tzinho, enquanto que processos endo são favorecidos pelo aumento da temperatura, Tzão. E a questão segue, essa reação ocorre em presença de catalisador e de vapor de água, em temperaturas da ordem de 300 graus Celsius e sob pressão. Para aumentar o rendimento da reação no sentido de formação do etanol, olha só, no sentido de formação de etanol, ou seja, no sentido dos produtos ou no sentido direto, pode-se diminuir a pressão e aumentar a temperatura? Vamos analisar melhor. Olha só, será que favorecemos a formação do etanol se diminuir a pressão? Vejamos. Se a gente diminuir a pressão, a reação ela vai se deslocar no sentido de maior número de mols. E se a gente fazer o nosso esquemazinho aqui, reagente e produto, nos reagentes eu tenho 1 mol do eteno e 1 mol de água, eu tenho 2 mols. Enquanto que no produto eu tenho apenas 1 mol do etanol. Então, se a gente diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para... O equilíbrio se deslocará para a esquerda. Então, aqui já sabemos que não corresponde a essa alternativa. O aumento de temperatura, se a gente ainda continuarmos analisando, mas já sabemos que a alternativa está errada, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endo, que é o sentido da esquerda, ou seja, dos reagentes. A alternativa B diz o seguinte, aumentar a pressão, se a gente aumentar a pressão, a gente vai se deslocar o equilíbrio no sentido que tem menor número de mols, que é aqui, ok, no sentido de formação do etanol. No entanto, se a gente aumentar também a temperatura, a gente vai deslocar no sentido endo, que é no sentido dos reagentes. Então, não pode ser essa alternativa. Na alternativa C diz o seguinte, diminuir a temperatura, olha o nosso esquema aqui em cima, Tzinho, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido de formação do etanol e diminuição da pressão. Não. Quando a gente diminui a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido que tem maior volume ou maior número de mols, que é nos reagentes. 1 mais 1, 2 mols contra 1 mol dos produtos. Na letra D diz o seguinte, aumentar a pressão. Ok, se a gente aumentar a pressão, a gente desloca o equilíbrio no sentido de formação do etanol
ok? E diminuir a temperatura. Se a gente diminuir a temperatura, ó, a gente olha para o nosso esqueminha, ó, diminuir a temperatura favorece um processo exotérmico, ou seja, desloca o equilíbrio no sentido de formação de etanol. Então, essa é a nossa alternativa correta. Se nós continuarmos analisando e formos analisar a letra E, utilizar um catalisador e manter a temperatura constante, e aí? Se a gente manter a temperatura constante, a gente não força nenhum deslocamento. E o uso do catalisador vai fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rápido e não deslocará o equilíbrio em nenhum dos sentidos. Vamos para a próxima questão. Essa é uma questão da Unicamp e diz o seguinte: a produção do gás amônia é obtida pela reação gás de nitrogênio mais 3 mols do gás hidrogênio mais 2 mols do gás amônio. Essa reação é favorecida em... Dizer que a reação é favorecida é o mesmo que dizer que a reação está sendo, o equilíbrio está sendo deslocado no sentido de formação de produtos, né? E quando a gente olha para esse ΔH menor do que zero, já sabemos que essa reação química é uma reação exotérmica. E se a gente for analisar, se a gente for usar o macete para a gente fazer a análise mais rápida, se a reação é exotérmica, na setinha de cima colocaremos o exo de exotérmico e no de baixo o endo de uma reação endotérmica. Lembrando que a reação exotérmica ela é favorecida pela diminuição da temperatura, representada por Tzinho, enquanto que a reação endotérmica é favorecida pelo aumento da temperatura, representado por Tzão. Essa reação é favorecida em, vamos ver, altas temperaturas. Não. A altas temperaturas, o que é favorecido aqui são os reagentes. A gente pode olhar para essa setinha, tá? O processo endo de altas temperaturas desloca o equilíbrio para a esquerda. E altas pressões. Altas pressões pode até ser, porém a questão está errada por dizer que é favorecido em altas temperaturas. Porque em altas pressões, quando aumenta-se a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de menor volume, ou no sentido de menor número de mols. Se a gente fazer o nosso esquemazinho aqui, ó, reagente e produtos, nos reagentes eu tenho 4 mols, enquanto que nos produtos eu tenho 2 mols. Sendo assim, aumentar a pressão deslocará o equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido de formação do gás amônia. Altas temperaturas, não. Altas temperaturas já sabemos. E baixas pressão. Baixas pressões. Ok, se a gente diminuir a pressão, a gente também não vai deslocar para a formação de gás amônio, sim para a formação dos reagentes. Baixas temperaturas e altas pressões. Vejamos. Quando nós abaixamos a temperatura, deslocaremos o equilíbrio no sentido da reação isotérmica, né? Que é no sentido de formação da amônia. E altas pressões deslocaremos o equilíbrio no sentido que tem menor volume, no sentido de menor número de mols, que é o sentido dos reagentes. Aqui a gente tem, lembrando que a gente tem 1 mol mais 3 mols, 4 mols nos reagentes, e nos produtos apenas 2 mols. Então, a alternativa correta é a letra C. Se a gente continuar analisando, a baixas temperaturas e baixas pressões. Vejamos, se a gente diminuir a temperatura, ok, a gente desloca no sentido de formação do gás amônia. No entanto, se a gente diminuir a pressão, a gente vai deslocar no sentido de formação dos reagentes, que é onde tem maior volume. A letra E diz o seguinte, pressão constante. Se a pressão estiver constante, não vai causar deslocamento de equilíbrio e a altas temperaturas, o equilíbrio será deslocado no sentido, como está aqui embaixo escrito no nosso esquema, no sentido endo, que é o sentido de formação dos reagentes. Então, a alternativa certa é a alternativa C.